esse recado que vem junto com esse filme de Hollywood do final feliz, ele nos deixa numa posição, assim, de talvez insatisfação. Parece que a felicidade é uma coisa estática. A vida é difícil mesmo, assim, né? E que vão ter momentos de altos e baixos, e muitos, né? Olá, pessoal! Oi, gente! Bem-vindas e bem-vindos ao 4º episódio da temporada de Clichês no Cinema. Isso, e hoje nós vamos falar sobre um clichê muito interessante. Um clichê em que a gente acredita, né, Natália? A gente acredita. A gente torce. Eu cresci acreditando nisso, né? Que existem finais felizes. Existem finais felizes, Isabela? Claro que sim. Existe final, Isabela? Afinal... É isso, exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Será que tem final feliz? Será que acaba sempre no final feliz? Será que tem uma felicidade estática que a gente vai alcançar e pronto, cheguei lá? Espero que sim, mas acho que a gente tá muito longe disso. Então hoje, para ouvir esse episódio, você não precisa ter assistido ao filme sobre o qual a gente vai falar, porque você com certeza já assistiu a um filme em que a mocinha, o mocinho passou por angústias, passou por tristezas e solidões, até que enfim, finalmente encontrou uma pessoa maravilhosa. E foi salva, né? Foi salva pelo amor. Isso que eu acho maravilhoso. Não é desse filme que a gente vai falar, mas... E Uma Linda Mulher é muito legal, porque assim, ele sobe a escada no final, assim, salvando aquela mulher, salvando dessa vida. E tem esse diálogo, assim, né? O que acontece quando ele encontra a moça e aí ela manda pra ele. Ela o salva também, assim. Sim. As pessoas são salvas pelo amor. Homens e mulheres. Então, gente, antes da gente falar sobre esse filme, a gente quer te contar que o nosso curso online vai abrir em agosto. Estamos animadíssimas. No dia 2, as inscrições estarão abertas para quem está inscrito na lista Me Avisa. Então, para se inscrever é ocursodasemoções.com.br/meavisa. No dia 18 de agosto, a gente vai ter o nosso primeiro encontro ao vivo. E a coisa mais legal é que dessa vez os encontros vão ser semanais. Todas as quartas-feiras a gente vai se encontrar para uma aula ou para uma prática, porque a gente quer caminhar aí nesse assunto de emoções para além da teoria com vocês. E além disso, né, claro, entrando no curso online, você tem acesso a uma plataforma super caprichada, com vídeos gravados. Se você quiser entrar e já começar a fazer o curso, dá certo, porque a gente já deixou muita coisa pronta lá na plataforma. Então, se você tem interesse... Vem com a gente. Tem um spoiler, se você gosta de arte, a gente está preparando um material com muito carinho e que está muito legal de fazer. Essa ideia foi uma ideia da Isabela, mas que surgiu do e-mail de uma participante que falou, eu senti falta de algumas coisas no material online, no material de apoio. Daí a Isabela teve a ideia da gente dividir essas coisas que a gente está lendo na arte, nos filmes e o que a gente tem aprendido tanto na teoria, né, em livros de professores, enfim, quanto na arte, assim. Se você for entrar no curso, saiba que você vai receber uma lista de referências de amigas, assim, né? As referências que a gente troca, que as nossas amigas dão pra gente, a gente investiga as emoções em primeira pessoa pelo olhar desses artistas. Então, vamos conversar sobre esse filme, que é muito legal. Um Lugar Chamado Notting Hill. Quem não ama esse filme, Isabela? Nossa, é maravilhoso. Sabe quando a gente começou a fazer a temporada de clichês no cinema, a gente colocou nos stories e aí um monte de gente falou, eu sou apaixonada por esse filme, é maravilhoso, melhor comédia romântica. Daí a Natália ficou com essa pulguinha na orelha e falou, vamos trazer esse filme também pros clichês, porque tem um clichêzão maravilhoso ali. A gente vai falar sobre Um Lugar Chamado Notting Hill hoje, mas como a Isabela falou, você não precisa ter assistido esse filme, ou não precisa lembrar, por exemplo, eu vi de novo e eu percebi que eu não lembrava de muitas coisas, eu me diverti muito vendo o filme, mas poderia ser qualquer outro filme que acontece um final feliz. Até foi difícil escolher, né? A gente ficou na dúvida se a gente falava sobre Uma Linda Mulher, ou O Casamento do Meu Melhor Amigo, que também surgiu nos stories, né? Que é um filme que a gente adora também. Então poderia ser uma série de outros filmes que, quando chega no final, tudo dá certo, e aí talvez você fique igual a mim quando terminou de assistir Um Lugar Chamado Notting Hill, porque apesar de eu ter me divertido bastante, dado risada
Quando acabou, assim, eu falei, meu Deus, como eu continuo a minha vida agora, depois de um filme desse, assim. A minha vida é muito medíocre. Ai, que tristeza, Natália. O filme conta a história desse casal, que é Anna Scott, que é uma atriz famosa, tipo Julia Roberts, né, Isabela? E o William Tracker, que é um dono de livraria de Notting Hill, que é um cara que, como ele mesmo fala no começo do filme, tem uma vida mediana. É um cara que mora em Notting Hill, é um cara que não tem muito dinheiro assim, dono de uma livraria que não tá indo tão bem assim, divide apartamento com uma pessoa muito engraçada, assim. Então ele é um cara, assim, representando a humanidade, né, Isabela? Ele representa, assim, uma vida comum. E aí, um belo dia, essa atriz super famosa entra na livraria dele. E assim, não vamos ficar contando muitos detalhes aqui, mas ele logo se apaixona e ela se apaixona um pouquinho depois, uma cena depois, assim, que aí, obviamente, ela sai da loja e o destino é muito bondoso com eles, ele vai buscar um suco de laranja e o suco de laranja cai na blusa dela e aí começa uma história de amor com muitos altos e baixos, muitos desentendimentos no meio do caminho. O William tem amigos muito legais, né, Isabela? E aí eu acho que você pode contar daquela cena que você ama, porque aí eu acho que diz uma coisa muito legal, assim, do filme, que é ele, apesar de ter essa vida não muito glamurosa, ele tem amigos muito legais, meio atrapalhados, muito humanos, todos têm problemas, são pessoas muito, assim, a gente já se apaixona por esses amigos, e eles são como uma família, assim, que é uma coisa que me parece que ela não tem, né? Me parece que ela é uma pessoa meio solitária, assim. Ela fica encantada por aqueles amigos. Pela aquela espontaneidade, né? Essa cena é muito icônica no filme, assim. Ele vai jantar na casa da amiga e ele leva a Julia Roberts, né? Ele leva essa grande atriz com quem ele tá começando a sair. E daí fica aquele climão, assim, nos amigos. Sabe aquele climão de quando você conhece gente muito famosa, que você tem muita intimidade, mas a pessoa não sabe que você tem intimidade com ela? Nesse jantar acontecem várias coisas, mas uma cena bem legal é um jogo que os amigos fazem de cada um contar a sua vida pra pegar o último pedaço de brownie, contar a sua vida com todas as suas agruras, assim, o pior da sua vida. Então quem tem a pior vida vai levar o último pedaço de brownie. E aí todo mundo faz o jogo, cada um fala das coisas horrorosas que vive, e até que chega na vez da Anna, da Julia Roberts, e eles acham que ela não vai participar do jogo, porque imagina, né, gente, ela é uma grande estrela, e daí ela vai contar, assim, o que ela sofre sendo uma grande estrela, que uma das coisas também é essa, né, essa falta de vínculos, de laços, as pessoas com dedos, as pessoas que não chegam muito perto, e daí, gente, ela vai ganhar o brownie ali, né, e é um bom momento, assim, pra gente se questionar das coisas que a gente compra. Bom, então, contexto contado aqui, a gente vai então agora para uma das últimas cenas do filme, mas que é uma cena super importante para situar a nossa conversa aqui. Depois de muitos desentendimentos, Ana volta, né, na loja do William para fazer uma declaração, para dizer para ele que ela fez besteira e que ela gosta dele. E aí, muito ponderadamente, né, Isabela, na nossa opinião, o William diz para ela um não, assim, né, muito digno, talvez, assim, sabe? E ele diz com muita honestidade. Ele fala, olha, eu sou só um cara de Notting Hill e você é uma atriz, assim, as nossas vidas são completamente diferentes. E a chance de você ir embora e eu ficar aqui sofrendo, né, isso dá muito errado, é muito grande, assim. E aí parece que aquilo vai ser meio que o final do filme, né? Mentira, a gente sabe que não vai ser, mas... Não, mas parece que finalmente alguém numa comédia romântica não vai agir com correria. Parece que, olha, o mais ponderado aqui, o mais sensato é não gostei do que aconteceu, foi difícil, então é melhor a gente se afastar aqui. Além disso, eu acho que uma ponderação mesmo, assim, cara, as nossas vidas são muito diferentes, assim. Mas aí, eis que ela diz uma das frases mais famosas desse filme, né, Isabela? Eu também sou só uma garota parada na frente de um homem, pedindo a ele que a ame. Nossa, em inglês fica melhor ainda, né? Solta a Julia Roberts falando. Don't forget, I'm also just a girl standing in front of a boy.
asking him to love her. E aí a gente se derrete, né, com essa fala, e a gente fala, nossa, é mesmo, né, assim, e essa fala se conecta com o que você trouxe, Bela, né, no momento que ela se humaniza ali na frente daqueles amigos. Então, de alguma forma, é verdade essa fala dela, é super genuína, né, porque ela, como todo mundo, quer amar e ser amada, assim, a fama não basta pra ela, né. Ela tá envolvida num sistema muito complexo, que é a fama, que ela tem que fugir, se refugiar na casa dele, fingir que não saiu com ele, né, mas ela também só quer ser amada. Mas ainda assim, ele deixa ela embora. Só que aí na cena seguinte, aí ele percebe que ele fez uma besteira, né, e aí começa a correria pra tentar salvar aquela relação. E aí a correria acontece quando ele vai pra coletiva de imprensa dela, não é? Aquela cena maravilhosa, que ela tá lá, linda, toda estrela, e ele se passa por um jornalista pra perguntar uma coisa pra ela. E aí, a partir disso, é o final feliz, né? Eles acabam não só casando, mas as últimas cenas são uma mostra do que vem pela frente aí na vida deles. Então, eles indo a um tapete vermelho de gala, ela sendo aplaudida, e eles casando, e ela barriguda, grávida, e ele lendo um livro enquanto ela descansa no jardim. Então, é uma pequena mostra do melhor dos dois mundos se unindo. Que, gente, assim, é o meu sonho. Eu penso, falo, nossa, era isso que eu queria, o melhor dos mundos, uma vida tranquila, porém com muito dinheiro, porém com muita fama, porém muito amada e aclamada pelo mundo inteiro, reconhecida. É assim, esse filme pega no nosso calcanhar de Aquiles do sonho romântico de uma vida que a fama traz muita felicidade, ao mesmo tempo um amor, um parceiro traz muita felicidade também. A gente junta o melhor dos mundos, como se fosse possível que eles convivessem sem algum nível de atrito. Agora sim, né? Qual a chance daquela cena da gravidez? Ela tá ali tão tranquila, deitada no colo dele, sem ninguém pedir um autógrafo pra ela, Isabela. É isso, assim. A nossa crítica aqui a esse final feliz é que tem uma discrepância muito grande entre essas duas vidas. E quando a gente coloca estaticamente nesse filme, fica parecendo que existe um tipo de casal, existe um tipo de felicidade que não tem atrito. Imagina nesse caso, ele introvertido, intelectual, um cara de classe média sofrida, ela é uma grande estrela, com muito dinheiro, com muita fama, com muito reconhecimento, com muito acesso aos lugares, extrovertida. Gente, algum atrito vai dar, né? Não vai ser só parque esse relacionamento. Imagina a dificuldade que é pra um cara desse, tímido, assim, ir num prêmio de cinema, né? Que tem aquela cena depois, assim, que eles saem do carro e são ovacionados. Um monte de gente em volta, e ele ali do lado dela, assim, pega a mão dela. É um ótimo jeito da gente se distrair, perder um tempo, sair da nossa vida, tá tudo certo, né? Mas só o que a gente talvez não possa esquecer, assim, né, é o quanto esse recado que vem junto com esse filme de Hollywood do final feliz, ele nos deixa numa posição, assim, de talvez insatisfação, sabe, assim? Todos os casais ao meu redor, ainda que sejam casais muito legais, têm muitos problemas. Já escutei muitas histórias de um casal que tenta engravidar e não consegue, de problemas de traição, de problemas de saúde dentro, né, da família, assim. E ainda assim, esses casais muitas vezes tiveram esse momento grandioso, um encontro muito legal, um casamento dos sonhos, assim, né? Então, assim, é possível que a gente viva essas cenas maravilhosas na nossa vida. Eu já vivi algumas. Isso é super humano, assim, né? Mas o que acontece depois desse final feliz, assim, né? E aí eu acho que, falando disso no longo prazo, do que é pessoas como nós, ocidentais, que passamos a vida assistindo séries e filmes com finais felizes, assim, né? O quanto a gente talvez não romantiza o potencial de uma relação nas nossas vidas, de que isso de fato vai nos salvar, em algum nívelzinho aquilo vai nos salvar. A gente acha que a felicidade mora ali, assim. E o quanto, uma outra coisa que também me pega um pouco é assim, quando a gente tá sofrendo, a gente olhar em volta e ver esses finais felizes ao nosso redor, assim, é muito difícil, né? Porque aí a gente pensa assim, nossa, o que acontece de errado comigo, assim? Porque o meu casamento tem problemas. A gente perde um pouco a medida de que a vida é difícil mesmo, assim, né, e que vão ter momentos de altos e baixos, e muitos, né, assim. Essa medida da gente olhar
pros relacionamentos com final felizes, afasta a gente do cotidiano real, que também é muito legal, né? Você ser parceiro de uma pessoa nas dificuldades, porque vão surgir dificuldades, e encapsula aquilo, né? Como se aquele fosse um ideal de relacionamento. Então é aquilo, assim, é que dá certo, é que os dois estão sem nenhuma comunicação com ruído. E sempre vai ter alguma coisa, né? Sempre vai ter. Esse é o problema, assim, a gente achar que a felicidade tá lá no outro lugar tem uma festa, o outro é mais feliz do que eu. E ficar buscando uma coisa que não é sustentável, assim, porque é aquilo, o maravilhamento do começo da relação existe, mas depois é dia a dia, é cotidiano, é parceria, é dificuldade, alto e baixo. E aí, Bela, pra gente fechando essa conversa, você trouxe 2 pontos bem legais, assim, pra gente grifar aqui, né? Um que é a felicidade não é estática, e o outro que a felicidade não vem necessariamente de um casamento. Então, esse primeiro ponto de que a felicidade não é estática, eu acho que combina muito com esse nosso papo aqui, porque pra gente lembrar, ter isso como lembrete mental, de que não é esse oba-oba de uma vida que se resolve porque eu casei com a Julia Roberts e porque a Julia Roberts casou com um cara que tem a quietude que ela queria, sabe? Não é esse oba-oba que vai salvar a gente, não é essa paixão irrefreável, não é um maravilhamento de Hollywood e da gente frequentando os melhores lugares que vão salvar a gente. Mas pode ser o amor. Então aqui não é uma carta contra o amor. Pode ser esse amor que não está muito associado com esse negócio que a gente às vezes acha que chama paixão. Então a gente tem várias séries aqui nesse podcast falando um pouco sobre esses antídotos emocionais, que são muito mais do que emoção. Então a gente já falou sobre equanimidade, paciência, cuidado, e como tudo isso está no cotidiano do amor, como tudo isso está, quando a gente pega uma definição de amor, né, você desejar o florescimento do outro, realmente desejar que o outro floresça. Então, tudo isso é muito bem-vindo numa relação, mas quando a gente olha esse encapsulamento de Hollywood, parece que a felicidade é uma coisa estática, eu vou atingir o amor, e não que o amor é cultivável. Daí eu tava lendo um livro da Joan Didion, que ela fala sobre o luto do marido dela, e aí tem um trecho muito interessante, que ela fala que no final da vida do marido, eles sempre se referiam a um período que eles passaram numa casa com piscina, que eles alugaram, e que eles trabalharam muito, os 2 escritores, então eles trabalhavam o dia inteiro, eles se encontravam no fim do dia, iam pra piscina, daí eles iam pra sala assistir uma série, aí depois eles voltavam a trabalhar até o fim da noite, quando eles se encontravam para jantar. E daí ela fala como é engraçado. E a série, ela ainda fala que a série ela era super superficial, assim, era sobre uma vida mediana de mulheres, assim, bem, bem tola, mas como eles lembram daquele momento como se fosse um momento de super felicidade. E no momento mesmo, eles não tinham essa dimensão, sabe? De que eles estavam muito felizes. Mas eles pensam assim, eles estavam conectados, cada um contando do seu dia a dia, como foi, o que escreveu, o que fez. E aí isso me deu, assim, um estalo, sabe? É isso, assim, a felicidade, ela tá, desse amor, é muito do cultivo, é muito da convivência, é muito cultivável, não é uma coisa que você atinge pronto. E várias vezes a gente não acha isso, né? A gente acha que a gente precisa ter a casa pronta, e daí o marido fazendo as coisas que eu quero, e daí ter um filho, e daí conseguir matricular um filho numa escola tal. A gente acha que é alcançável, assim, mas não é alcançável, é cultivável, por isso que ela não vai ser estática. E tem uma coisa que a gente estava falando ontem, né, sobre esse livro, que talvez naquele momento ela não tivesse ideia do quão feliz ela estava. Às vezes eu olho fotos, né, de momentos da minha vida, eu falava, gente, eu me lembro que nessa época eu estava preocupada com tal coisa, mas olha isso, a vida era boa. Por que a gente fica sempre querendo estar em outro lugar, né, assim? Então é isso, é esse cotidiano, assim, é isso, é o café da manhã, que você às vezes passa mais tempo do que achava que devia passar batendo papo, porque você achava que você devia estar trabalhando, essa sou eu, assim. E aí, às vezes, você perde ali 1 hora no café da manhã, que não é perder, é só a vida acontecendo, né, assim. Mas também tem um segundo ponto. Sobre o segundo ponto, Bela, eu queria falar mais sobre... Acho que eu queria trazer aquela pesquisa que a gente sempre conversa, sabe? Do Robert Waldinger, que é uma pesquisa, a maior pesquisa feita sobre longevidade no mundo. É uma pesquisa que há mais de 80 anos acompanha a vida de mais de 250 participantes. Meio que funciona assim, a cada 2 anos os pesquisadores vão ali entender como é que tá a vida daqueles participantes. Obviamente alguns já morreram, porque é uma pesquisa que tem mais de 80 anos. E aí, o que essa pesquisa descobriu, né?
tem um aprendizado muito grande por trás disso, assim. As pessoas que estavam mais lúcidas, mais saudáveis e mais ativas, consequentemente mais felizes, aos 80 anos, são aquelas que aos 50 viviam relacionamentos saudáveis. Talvez a gente se pergunte, né, nesse momento, bom, então o casamento é uma coisa muito importante. E não necessariamente, assim, ele traz na pesquisa que você ter um casamento de parceria, um casamento saudável, um casamento em que vocês florescem juntos e vocês se ajudam, obviamente faz diferença, né, para você chegar aos 80 anos mais lúcido, mais saudável e mais ativo, mas não necessariamente, não é desse tipo de parceria só que essa pesquisa fala, assim, é do quão engajado a gente está com as pessoas ao nosso redor, quanto a gente participa da vida das pessoas ao nosso redor, qual o nosso senso de comunidade, assim, o que vai medir o nosso nível de felicidade ao final da vida também não vão ser as nossas experiências, quanto dinheiro a gente ganhou, incrivelmente, quanto a gente se alimentou bem ou não, quanto exercício físico a gente fez, se a gente fez as viagens mais incríveis do mundo, não, assim, vão ser a qualidade das nossas relações, mas não necessariamente somente as relações, as parcerias de um casamento, assim, existem muitos outros tipos de parceria, inclusive ele fala que você estar num casamento não saudável é pior do que você não estar em um casamento. E ele também não romantiza, né, Nath? Ele também não romantiza na pesquisa os relacionamentos. Então, não é que aos 50 anos as pessoas tinham relacionamentos igual ao da Julia Roberts e o livreiro de Nathan Hill. Não é isso. O que ele fala é, mesmo com as dificuldades de uma relação, o outro pode contar com esse parceiro? Você tem gente com quem contar ao seu redor, então não são também relações romantizadas. Mas uma coisa que eu fico pensando assim, beleza, se eu confiar toda a minha felicidade numa relação, se eu tiver uma pessoa só com quem contar, vai ser muito difícil a minha vida. A pergunta da pesquisa é, do que é feita uma vida boa? Uma vida boa é feita de boas relações, no plural. Não é de uma relação, assim. Quando a gente diz, né, esse segundo ponto, que a felicidade não vem de um casamento, ela pode vir, mas ela não vem só de um casamento. E não necessariamente, se a gente estiver num casamento, a gente vai estar feliz. Se você tem 10 fichinhas na mão, por que você vai apostar as 10 só em uma relação, não é mesmo? Exatamente. Não tem o porquê, né? Não tem o porquê, tem só quando a gente fica acreditando nesse final feliz. Romântico, encapsulado, enviesado. E aí, hein? É isso, né? A gente falou tudo. Falou, só não sei se... A gente fica querendo ter um final, né? Mas não sei se precisa. Ah lá, a gente sempre quer um final feliz. Ai, Isabela! Meu Deus do céu, a gente sempre quer um grande final. Gente, toda vez nesse podcast é isso. Ai, como a gente termina o podcast? Que termina? Ai, termina falando tchau. Acabou, é isso. É mesmo. Que insight. Sem final feliz. Tchau. Então, tchau. There's change coming. There's change coming.